Olá, olá, boa tarde na paz do Senhor. O amor de Cristo me constrange. Nesta tarde estarei fazendo um devocional sobre o livro Mulheres Forjadas nas Quatro Estações. Hoje vamos falar sobre o verão, a estação verão. Diz assim: verão. Essa estação quente, com dias longos e noites curtas, pode ser bem desafiadora. O calor intenso, a falta de chuva e a sensação de exaustão podem nos levar aos nossos limites. Mas, assim como a natureza tem os seus ciclos, a nossa vida espiritual também passa por diferentes fases. A água, nesse período, é essencial para a nossa sobrevivência. A gente corre atrás dela, a gente valoriza mais do que nunca. E sabe de uma coisa? Na nossa vida espiritual, a palavra de Deus é como essa água refrescante que a gente tanto precisa. A Bíblia nos fala muito sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Em João, capítulo 4, versículo 14, Jesus diz: Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. A palavra de Deus é como uma fonte inesgotável de vida e de força. Quando a gente se alimenta dela diariamente, a nossa alma é renovada e somos fortalecidos para enfrentarmos qualquer desafio. Mas assim como as árvores, nós também temos raízes. Algumas pessoas têm raízes superficiais, ou seja, a sua fé é baseada em emoções ou em expectativas passageiras. Quando a vida fica difícil, elas tendem a desistir. Já outras pessoas têm raízes profundas, fixadas na palavra de Deus. Essas pessoas são como árvores fortes que resistem às tempestades da vida. E você? Onde você se encaixa nessa história? As suas raízes estão profundas na palavra de Deus? Ou você tem se alimentado dela de forma superficial? Imagine só, um judeu pedindo água para uma samaritana. Naquela época, judeus e samaritanos era como água e óleo. Não se davam bem, não se misturavam. Mas Jesus, em sua infinita graça, quebra todas as barreiras e oferece àquela mulher algo muito mais precioso do que a água, a vida eterna. Jesus diz: Quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Essa água viva que Jesus oferece não é água comum. É o Espírito Santo que habita em nós. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, somos cheios do Espírito Santo e passamos a ter uma vida nova. Uau! É como se uma fonte inesgotável de amor, paz, alegria brotasse dentro de nós. Mas você já parou para pensar sobre a sua vida espiritual hoje? Você tem se alimentado dessa água viva todos os dias? Ou você tem vivido como uma planta com raízes rasas, dependendo da circunstância para se manter? Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente gratuito de Deus, não algo que conquistamos por nossos próprios esforços. Mas assim como uma planta precisa de raízes profundas para se manter forte e saudável, nós também precisamos aprofundar nossa fé em Deus para que a nossa vida espiritual seja abundante.
Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Registrado no livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 12. Que chamado poderoso, não é mesmo? Em tempos de seca espiritual, quando nos sentimos desanimadas e sem forças, essa palavra de Paulo nos convida a agir. Mas como podemos fazer isso? A Bíblia é a nossa fonte de vida. Quando lemos a palavra de Deus, estamos nos alimentando do pão da vida. Mas ler a Bíblia não é cumprir uma tarefa, simplesmente uma tarefa. É preciso ir muito além. É preciso mergulhar de cabeça nas Escrituras, meditar nos versículos e permitir que a palavra de Deus transforme o nosso coração. Imagine sua vida espiritual como uma planta. Para que ela cresça forte e saudável, ela precisa ser regada e nutrida. A Bíblia é a água que nutre nossa alma. Quando lemos a palavra de Deus regularmente, estamos fortalecendo nossas raízes e nos preparando para enfrentar qualquer tempestade. Deus quer trabalhar em nós. Ele deseja nos transformar a cada dia e nos fazer mais parecido com Jesus. Uau! Mas, para isso, precisamos cooperar com Ele. É como um agricultor que planta uma semente e cuida dela para que ela possa crescer e dar frutos. Deus plantou a semente de fé no nosso coração. E agora cabe a nós cultivar essa semente, permitir que ela cresça. Não se contente com um galinho de água, um golinho de água. Mergulhe de cabeça na palavra de Deus e deixe que ela transforme a sua vida de dentro para fora. Quando alimentamos da palavra e experimentamos uma paz que ultrapassa todo o entendimento e uma alegria que ninguém pode tirar de nós. As estações exercem influência sobre o bem-estar, equilíbrio emocional, psicológico, espiritual dos seres humanos. Muitos são as alterações em nossas estruturas psíquicas de acordo às estações vivenciadas também. A forja é a preparação pelo Senhor para uma grande obra. Ser forjada pelo Senhor é privilégio que no momento não entendemos, porém, o céu explicará. A forja é o reflexo do poder transformador na identidade terrena e espiritual. Psíquica, um processo que simboliza refinamento, fortalecimento, que forja ajuda a mulher a desenvolver emocionalmente resiliência, estabilidade no contexto espiritual. No contexto espiritual, a forja representa a purificação, o aperfeiçoamento da fé, as virtudes do Espírito Santo nas relações pessoais e interpessoais. No processo psicológico da forja, a mente se transforma, ressignificando, promovendo o desenvolvimento das inteligências. Inteligência cognitiva, emocional e espiritual, social e criativa. A mulher forjada por Deus aprende a pensar de forma alinhada nos princípios celestiais. Pensamentos negativos, intrusivos e limitantes. Dentro do âmbito da saúde emocional, o verão também traz diferenciações na estrutura das emoções, pois o clima altera a percepção emocional, física e espiritual